Fisicamente falando, a força é um agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Quando se aplica uma força a um corpo, ele pode desenvolver uma aceleração, se deformar ou permanecer imóvel, como nos casos das forças que atuam para que as casas e prédios permaneçam firmes. A sua unidade é o quilograma-metro por segundo ao quadrado, porém é comum utilizarmos a grandeza Newton em homenagem ao físico Isaac Newton. As forças são grandezas vetoriais, o que significa que elas possuem módulo, que também é conhecido como intensidade e é o valor numérico do esforço realizado. Direção, que é para onde o corpo se move ou a direção em que a força atua, e pode ser vertical ou horizontal. E sentido, que é o lado em que a força é aplicada, sendo sentido positivo e negativo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo ou de baixo para cima. A força normal, também chamada de força de apoio, é um tipo de força de contato exercida por um corpo sobre uma superfície. Como exemplo, a gente pode pensar num bloco em repouso numa mesa, onde a força da gravidade age empurrando o bloco para baixo, ao mesmo tempo que a força normal está agindo empurrando esse bloco para cima, impedindo que ele ultrapasse a mesa. Temos também a força-peso, que é a força gravitacional que a Terra exerce sobre os corpos que estão próximos à sua superfície. As forças normal e peso são iguais e se anulam em um caso de superfície plana que não tenha movimento vertical. Tem também a força magnética, que é a força que encontramos na interação do movimento entre cargas elétricas. É esse tipo de força que faz com que os ímãs se atraiam ou sejam repelidos, de acordo com a polaridade do campo magnético. Já a força elétrica pode fazer com que os elétrons presentes nas substâncias condutoras se desloquem em uma direção específica, dando origem a correntes elétricas, que por sua vez podem ser usadas para alimentar circuitos elétricos. Já a força de atrito é aquela que atrapalha o movimento. É a força contrária que existe entre um objeto e a força que o desloca, causando resistência no contato dos corpos. A força centrípeta é aquela que puxa o objeto para o centro de um movimento circular. E então temos a força resultante, que, como o próprio nome já diz, é aquela que tem como resultado as forças aplicadas sobre um corpo. E como isso é aplicado na aeronáutica? Bom, para um avião voar é necessário que exista algum tipo de força que consiga vencer ou anular o seu peso, sustentando ele acima do chão. Dessa mesma forma, é preciso uma força de tração com o objetivo de vencer ou anular o arrasto produzido pelo avanço de uma aeronave. Neste processo, há a atuação de 4 forças: sustentação, peso, tração e arrasto. Em um voo reto e nivelado, essas forças se anulam e assim o avião voa. Agora que você já viu a teoria, vamos fazer um exercício. Essa questão é do Enem 2012. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito entre os pneus e a pista, em função da pressão P aplicada no pedal do freio, para carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são. Você pode pausar esse vídeo um pouquinho e tentar resolver. Não vale colar, hein? Primeiro, eu vou explicar rapidinho o que é o freio ABS e como ele funciona. O ABS é um sistema eletrônico complementar ao sistema de freio, que evita o travamento das rodas em uma freagem brusca de emergência. Com esse sistema, as rodas não travam e o motorista consegue desviar antes de colidir e sem perder o controle. Sem o sistema, as rodas travam e o carro desliza. Voltando ao exercício, o que acontece sem os freios ABS? Inicialmente, ocorre o aumento da pressão, pois o motorista pressiona o pedal dos freios. Como consequência, o atrito entre o asfalto e as rodas aumenta, de forma que o gráfico deve representar o aumento das duas grandezas
até que se chegue ao valor máximo. No ponto onde o atrito é máximo, as rodas travam e o carro começa a deslizar. Em seguida, ocorre uma redução no atrito e a pressão é mantida constante. Por fim, a força de atrito atinge o valor constante, mesmo que a pressão nos freios continue aumentando. Com os freios ABS, no início, o comportamento é o mesmo, mas quando o carro atinge o valor de atrito máximo e entra na iminência de um deslizamento, as rodas são liberadas e voltam a girar. Esse mesmo processo de liberação das rodas ocorre várias vezes até que o carro pare. A alternativa que representa esse comportamento é descrita nos gráficos da opção A.